Boa tarde. Diante de um novo canal teórico, um médico conceituado na cidade, chefe da urologia do Hospital Ouriço de Freitas, meu amigo pessoal, um urologista que trabalhamos muitos anos juntos no Hospital Santa Cruz. Agradecer a presença do Dr. Helder, muito conhecido na cidade, e a Vipacaf agradece a vinda dele e nós no nosso programa do médico de família do Sérgio Aroca. Começando a aula sobre prevenção, nós estamos em Novembro Azul, prevenção do câncer de próstata, já falou várias vezes e gentilmente se colocou à nossa disposição. Agradeço em nome da coordenação, Dr. Helder, com a palavra. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês, encontrar amigo de mais de 20 anos, Dr. Jefferson, Dr. Zé de Moura, e poder falar para um grupo tão seleto de residentes. Meu nome é Helder Machado, sou urologista, atuo em Niterói há mais de 30 anos como urologista e sou responsável pelo Serviço Municipal de Urologia, trabalhando já há uns 25 anos, sou em torno disso, no Hospital Ouriço de Freitas, e atualmente também organizamos o serviço no Hospital Municipal Oceânico, no quais a gente está também feito cirurgias de rotina lá. Então, vocês como médico de família, que têm acesso a esses pacientes e que às vezes tem indicação cirúrgica para esses pacientes, pode encaminhar que a nossa rede hoje faz cirurgias diferenciadas na questão da urologia, tanto para o nosso município como para o estado. Tá? Então, no Oceânico, hoje a gente tem acesso à tecnologia de ponta de tratamento de cálculo, de RTU de bexiga, de próstata, e que vocês têm acesso aí através da rede com facilidade, sem problema nenhum, dificuldade de fila, acesso, muito tranquilo, tá bom? O Jefferson pediu para me falar um pouquinho sobre a prevenção, porque nós estamos no novembro, tem essa coisa do Novembro Azul, né? E o grande diferencial do Novembro Azul e do câncer de próstata é o diagnóstico precoce. Tá? Tem doença que a gente tem prevenção, que a gente tem como fazer prevenção. Tem doença que não tem como fazer prevenção. Por exemplo, câncer de cérebro, você tem como prever? Não tem. O câncer de cabeça de pâncreas, você tem como prever? Não tem. As leucoses, você tem como prever? Não tem. Vai aparecer. Agora tem doença que tem prevenção. Então, uma delas, por exemplo, câncer de mama, tem prevenção. Câncer de colo de útero, tem prevenção. Câncer de colo intestinal, tem prevenção. Câncer de reto, tem prevenção. E o câncer de próstata tem prevenção. E o diagnóstico precoce faz toda a diferença na conduta terapêutica que a gente vai ter que tomar. Tá? Então, muda o cenário da doença, muda a história natural da doença, muda a qualidade de vida do paciente. Então, por isso, a necessidade de se falar em prevenção e ter um mês dedicado à prevenção do câncer de próstata. O que é a próstata? A próstata é uma glândula do sistema reprodutor masculino. Então, só o homem tem a próstata. Mulher nunca vai ter câncer de próstata. Diferente, por exemplo, do câncer de mama, que 1% do diagnóstico do câncer de mama são em homens. Então, mas você nunca vai ouvir falar de câncer de próstata em mulher. Então, é uma glândula do sistema reprodutor. Onde que ela está localizada? Ela está localizada na saída da bexiga. O seu interior passa o canal urinário. Então, nós temos que imaginar aqui. Temos a bexiga. Na saída da bexiga, a gente tem a próstata. Por dentro dela, passa o canal urinário. Tá? E quando dos diagnósticos do câncer de próstata, nós vamos falar mais à frente, é pelo toque retal. Quando eu faço toque retal, eu introduzo o dedo pelo ânus, eu vou ter contato com a região posterior da próstata. Certo? Então, mais à frente, a gente vai tocar nesse assunto. Tá?
Então, eu explico normalmente para o paciente o seguinte: a próstata é como se fosse uma tangerina. Ela tem um ducto central e ela é formada por gomos. Tá? E por dentro desses gomos passa o canal urinário. Então, quando a gente pensa em próstata, a gente tem basicamente 3 doenças que acometem a próstata. Tá? O câncer de próstata, que é raro, né? Como se você pensar em doenças da próstata de modo geral. A hiperplasia prostática benigna, que acomete mais do que 90% dos homens. Então ela é muito mais comum, a doença mais comum é a hiperplasia. E a prostatite, que é um quadro infeccioso agudo. A hiperplasia, ela é um crescimento e a gente tem que pensar assim, sintomas prostáticos normalmente vão acontecer na hiperplasia. Quais são esses sintomas? Primeiro a gente tem que pensar em sintomas obstrutivos. Você vai urinar, alguma coisa obstruiu o canal da urina, o que você vai fazer? Você vai fazer força para a urina sair. Então você tem um esforço miccional. O jato da urina fica fino. Você vai urinar, o jato da urina é fino. Na hora que você vai urinar, você não consegue esvaziar completamente a bexiga. Você tem aquele fluxo interrompido. Você faz... Então, você não tem... Então, esses são sintomas obstrutivos. Além dos sintomas obstrutivos, você tem os sintomas irritativos. Quais são os sintomas irritativos? Urgência, né? Você tem vontade de urinar, você tem que correr para ir ao banheiro. O aumento da frequência, que é poliúria, tá? Você tem que toda hora ir no banheiro, tá? Ardência, queimação. Então esses são sintomas irritativos. É que no início da doença você não tem sintomas, tá? Você tem poucos sintomas da doença. Por isso a necessidade de prevenção. E qual a importância da próstata? Tá? A próstata ela serve para um único objetivo. Ela produz o líquido prostático que tem a função de nutrir, proteger e facilitar a locomoção do espermatozoide. Então a única função da próstata é a função de alimentar o espermatozoide. É a função reprodutiva. Se você não tem interesse, necessidade, né, de ter mais filhos, você pode até tirar a próstata. O único objetivo dela é formar o líquido prostático que fica armazenado na vesícula seminal, que quando você ejacula, ele vai sair junto com o espermatozoide, vai nutrir o espermatozoide, para esse espermatozoide ter sobrevida para encontrar o óvulo, formar o gameta e fecundar. Tá? Então, anatomicamente, nós temos aqui a próstata, tá? Aqui a vesícula seminal, e dentro da próstata você vai ter a uretra e você vai ter o utrículo prostático, que é onde desemboca a vesícula seminal dentro da próstata. Tá certo? E aí nós temos a distribuição dos 10 tipos de câncer mais incidentes estimados por ano, tá? Então, o que nós vemos? Isso não muda. Aqui exclui o câncer de pele, que o câncer de pele é muito mais comum. Então, vamos excluir o câncer de pele para homem e para mulher e vamos ver o que sobra. 31% dos cânceres em homens é o câncer de próstata. Tá? Então, de cada 10 câncer que tem nos homens, 3 são de próstata. E quantos cânceres de próstata tem no Brasil por ano? Então, no Brasil, por ano, nós temos 68 mil novos casos de câncer de próstata.
O correspondente na mulher, vocês vão ver, é mama. Tá? O segundo câncer, que tem traqueia, bronco e pulmão, acomete 8,7% dos casos, dos homens. Então você vê que tem uma incidência muito menor. Tá? Se a gente fizer uma analogia, no Brasil nós temos 200 e poucos milhões de habitantes. Na região leste fluminense nós temos aproximadamente 2 milhões de habitantes. Então, nós temos aqui 1% dos pacientes do Brasil. Nesse 1%, a gente fazendo em analogia, quantos cânceres de próstata nós teríamos por ano na nossa região? Teríamos aproximadamente 600 casos. Tá? Niterói, que tem 25% dessa população, teria por ano aproximadamente 150 novos casos de câncer de próstata. Tá? Então, se você pensar numa população, numa cidade que tem 500 mil habitantes igual a nós, é um número significativo. É muita gente com diagnóstico. Isso são casos novos. E o paciente que tem câncer de próstata, ele pode ficar com esse câncer de próstata aí 10, 15, 20 anos. Se ele for curado, ele vai estar na estatística de que teve câncer de próstata. Tá? Então, se você pegar nessa população 150, vamos viver 20 anos a média de idade. Então, nós temos aí 150 vezes 20, 3 mil pessoas, 2 mil, 3 mil pessoas com câncer de próstata circulando aí na nossa cidade. Tá certo? Por isso, a importância e a necessidade de prevenção. E quais são os fatores de risco para o câncer de próstata? Tá? Quando a gente pensa em câncer de próstata, a gente tem primeiro, fator mais importante, idade. Né? Você raramente vai ver pacientes com menos de 40 anos com diagnóstico de câncer de próstata. Eu vou falar com vocês que eu tive um caso de 30 anos de medicina, um paciente que deu o diagnóstico de 39 anos de idade. Normalmente, o diagnóstico de câncer de próstata em pacientes jovens, ele é muito mais agressivo. É uma doença de evolução rápida. É um doente que você não consegue controlar a doença. É esse paciente que morre de câncer de próstata na sua frente e você tenta todas as medidas terapêuticas, que existem várias, e você não consegue tratar. Então, raramente você vai ter câncer de próstata com paciente com menos de 40 anos. Tá? Tanto que a prevenção começa aos 45 anos de idade. Tá? Então, aos 50 anos de idade, 10% da população tem câncer de próstata. Aos 70 anos, esse número sobe para 30%. E existe a teoria que se todos os homens vivessem 100 anos, tá, todos nós teríamos câncer de próstata. Existe um estudo que mostra que 50% dos homens aos 80 anos, tá, foram biopsiados, na necrópsia foi identificado câncer de próstata. Esses pacientes morreram infartados, morreram de AVC, morreram de outros tipos de câncer, mas metade deles tinham câncer de próstata quando você tirava a sua próstata sem ter sintomas, sem ter nada da doença. Tá? Outro fator importante é a obesidade. Né? A gente sabe que existe uma relação do aumento do IMC e o risco de câncer de próstata. Tá? Então a obesidade é uma doença inflamatória, né? E que ela compromete vários tipos de câncer, vários tipos de doenças cardiovasculares, né? Vários tipos de doenças hormonais e que ela tem influência também no câncer de próstata. Em relação à etnia, a gente sabe que os negros têm 2 vezes mais chance de ter câncer de próstata do que os brancos. E aí é outro fator que diferencia na questão da necessidade do diagnóstico precoce, na prevenção. A prevenção em negros começa aos 45 anos. Tá? Já em pacientes brancos, essa prevenção pode começar aos 50 anos de idade. Tá?
Então, pacientes negros, a incidência é muito maior, e pacientes indígenas e orientais, uma incidência menores do que branco. Tá? Não é comum japonês e índio ter câncer de próstata. Tá? A história familiar, tá? Então, a história familiar, a história genética, né? Ela tem uma importância absurda. E você vê um paciente que tem um pai, irmão, tio ou avô que tenha tido câncer de próstata, ele tem 4 vezes mais chances de desenvolver o câncer de próstata do que um paciente que não tem história familiar. Se ele tem 2 parentes, aumenta em 16 vezes. Se ele tem 3, aumenta em 64. E aí você vai aumentando de forma exponencial. Eu tenho famílias que eu acompanho lá que tem 3 irmãos com câncer de próstata. E normalmente esse câncer de próstata de origem familiar, ele acomete pacientes com menos de 55 anos de idade. Então, nesses pacientes, assim como os negros, tá? Então, os 2 fatores importantes, negro e história familiar, a prevenção deve começar aos 45 anos de idade. Questões genéticas, a gente tem visto que os genes BRCA1 e BRCA2 e o HPC1, vocês hoje têm marcadores genéticos para diagnóstico, né? Assim como tem para intestino, como tem para câncer de mama, mas isso não é usado em alta escala, tá? Tanto que na rede pública a gente só vai usar isso para trabalho científico e tal, mas que já tem estudos e cada dia esses marcadores estão ficando mais baratos e mais acessíveis. No futuro próximo, eu acho que isso aí vai fazer parte da nossa rotina. Tá? E a questão de hábitos, né? A gente vai ver que a ingesta rica em gordura e carne vermelha e lipídios, que é a mesma que vai levar à obesidade, vai ter uma incidência maior de câncer de próstata. E aí a gente vai ver que o risco de câncer de próstata. Então, 1 a cada 6 homens terá câncer de próstata durante a vida. Então aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5. Né? É provavelmente um de nós 5 aqui vai ter o câncer de próstata durante a vida. Tá? Só que 1 a cada 36 homens morrerá da doença. Então você vê que o câncer de próstata é uma doença indolente. É uma doença que nos dá a oportunidade de tratar. Ela é uma doença de evolução lenta. Tá? Por isso que ela mata pouco. No universo de pacientes que tem, você vai ter poucos que vão morrer devido ao câncer de próstata. Eu vou te falar que eu, durante a minha vida profissional, eu tratei de milhões de pacientes, vários pacientes de câncer de próstata. Talvez eu tenha perdido pelo câncer 5, 6, 7 pacientes. Tá? Eles morreram de outras causas, mas não morreram do câncer de próstata. E o que faz com que a prevenção, qual o objetivo da prevenção? Eu não vou ter como evitar que você tenha câncer de próstata. Quem nasceu com a possibilidade de ter câncer de próstata vai ter câncer de próstata. Nós vamos continuar dando o diagnóstico de 1 em cada 6. Mas se eu der o diagnóstico precoce, essa estatística eu consigo mudar. Então, em vez de morrer 1 a cada 36, vai morrer 1 a cada 50, 1 a cada 100, 1 a cada 200, até que eu vou chegar num número que é insignificante se eu dou o diagnóstico precoce e tem uma oferta de tratamento para esse paciente. Tá? Então, fique fora dessa estatística. Procure um urologista e faça os seus exames preventivos. E aí uma coisa muito importante. Aquela questão que eu falei com vocês da hiperplasia que dá sintomas, o câncer de próstata não produz sintomas nas suas fases iniciais. Né? É um pequeno nódulo que 70% das vezes está localizado na região periférica da próstata, tá? Ele não está sintoma. E é nessa fase onde ele não tem sintoma que a doença pode ser curada. Se eu dou o diagnóstico lá na frente,
Se eu dou o diagnóstico posterior, eu não tenho como mais curar essa doença. Eu posso controlar, posso dar suporte, mas eu não posso dar cura. Então a cura do câncer de próstata, ela existe, e o paciente com diagnóstico na fase inicial, a cura é acima de 95%. Tá? Então, se eu pego a doença quando o PSA está abaixo de 10, tá? Que já é um PSA alto, a chance de cura é maior do que 98%. De curar, não é de controlar, não, é de curar. E o paciente não morrer por causa disso. Então, por isso, a necessidade de prevenção. E como é que eu faço esse diagnóstico precoce? Quais são os exames mais importantes? Tá? Os exames mais importantes que fazem parte da rotina de prevenção é o toque retal e o PSA. Tá? Esses são os exames mais... O ultrassom tem valor? Tem, mas é mais para hiperplasia, para saber o tamanho da próstata, o resíduo miccional. Para diagnóstico, para screening de câncer de próstata, toque retal e PSA. Helder, qual o exame mais importante se eu tivesse que escolher um? PSA, 45%. Toque retal, 25%. E mais importante do que o PSA é a história do PSA. É aquele paciente que faz o PSA todo ano. Tá? Eu tenho muitos pacientes que acompanham comigo todo ano. Tá? Aí o PSA dá 0,6, 0,7, 0,8, 0,9. De repente ele aparece com PSA 1,6. E vinha numa progressão, crescendo 0,1 por ano, de repente ele dobra. 1,6 é um PSA alterado? Não, é um PSA normal. Só que a velocidade de crescimento do PSA dele foi muito rápida. E aí eu dou o diagnóstico. Eu vou preocupar com esse paciente, vai me chamar a atenção. Tá? Que a hiperplasia, o PSA pode crescer até 20% por ano. No câncer de próstata, ele cresce mais do que 20% por ano. Tá? Então, se o paciente faz o PSA todo ano, é melhor do que PSA, é melhor do que toque, é melhor que PSA livre, PSA total, que é a densidade do PSA. Tá? Então, vocês, o exame mais importante é esse histórico do PSA. Que eu vou ver o PSA todo ano e vou ver a velocidade de crescimento do PSA. Então, o PSA é o marcador exclusivo do dano do epitélio prostático, aumentado não apenas no câncer. Então, isso também vocês têm que ter uma ideia. Não é só o câncer que aumenta o PSA. A hiperplasia prostática aumenta o PSA. Cada grama de tecido prostático produz 0,15 nanogramas de PSA. Então, você tiver uma próstata de 200 gramas, ela vai produzir 10 vezes mais PSA do que uma próstata de 20 gramas. Então, você vai fazer uma relação da densidade do PSA. Cerca de 75% a 80% dos homens com aumento de PSA não tem câncer de próstata. Tá? Não significa que eu vou ter um aumento do PSA, eu tenho câncer. Apenas 20% dos pacientes que aumentam o PSA são câncer. E é recomendado a partir dos 50 anos e 45 com história familiar positiva ou fatores de risco. E o toque retal? Em geral, os tumores de próstata identificados pelo toque retal já possuem tamanho grande. Quando eu chego a tocar o câncer, esse câncer já não está naquela fase inicial. Tá? Eu sentir o câncer, o nódulo no toque, tá? Já é doença que já está um pouquinho mais avançada. Por isso que isoladamente o PSA é o exame mais importante. E em 25 a 30% dos cânceres de próstata, ele não é perceptível ao toque. Tá? 70 a 75% dos cânceres, você lembra que no início ali eu falei do toque e que a gente consegue no toque ver a zona periférica? Tá? 25 a 30% vai estar ou na zona central ou na zona de transição.
vai estar numa região que eu não consigo acessar pelo toque. Tá? E assim como o PSA, também é recomendado a partir dos 50 anos e em 45 anos para aqueles pacientes que têm história familiar ou negros. Tá? Isoladamente, o PSA dá um diagnóstico de 45%, o toque isoladamente 25%, a associação dos dois 75%. A cirurgia de câncer de próstata foi descrita em 1992. 1992 nós temos 30 anos. 30 anos na história da medicina não é nada, tá? E ela só foi descoberta, ela só foi descrita porque o PSA foi descoberto em 79. E com a descoberta do PSA começou-se a pipocar vários cânceres de próstata em estágio inicial e que se teve a necessidade de se operar e resolver esses pacientes. Tá? Então, o toque retal complementando com o PSA, nós temos o diagnóstico de 75% na sua fase inicial da doença. E quais são os tratamentos que existem para tratar o câncer de próstata? Para vocês terem uma ideia, um dos tratamentos, Watchful Wait e vigilância ativa, a vigilância ativa é uma tentativa de traduzir esse tratamento, que é você acompanhar o paciente que jovem, que às vezes dá o diagnóstico de câncer de próstata, e o tratamento tem efeitos colaterais. Quais são esses efeitos colaterais principais? Incontinência e impotência. E se ele tem um tumor indolente, um tumor numa fase inicial, um tumor de Gleason baixo, você pode fazer a opção de fazer uma vigilância ativa. Se esse paciente tem mais de 70 anos de idade e ele não tem uma expectativa de vida maior do que 10 anos, você pode só acompanhar esse paciente. Você não precisa tratar. Tá? Por quê? A evolução natural do câncer de próstata é de 15, 20 anos. Tá? Então, se o paciente não vai viver esse período e o tratamento tem efeitos colaterais, você pode fazer um acompanhamento ativo. Ver se esse paciente vai precisar de um tratamento no futuro. Se a doença já não é localizada. Tá? Eu tenho vários pacientes que eu tenho diagnóstico de câncer de próstata e não faço nada. Crioablação HIFU são dois tratamentos alternativos, indicados em casos específicos. A crioablação, como diz o nome, é você botar uma agulha e congelar esse tumor, e o HIFU é por ondas de radiofrequência. Só que o câncer de próstata, normalmente, ele não está localizado num lugar só. Né? Você pode ter um diagnóstico numa região, um nódulo específico, mas ele pode ter células menores em outra região. Por isso que normalmente não é um tratamento de escolha. Tá? Então, quais são os tratamentos de rotina que existem mesmo? Tá? Isso estou falando de tratamentos curativos. Tá? A radioterapia, ela cada dia está melhor, né? Cada dia você consegue localizar mais a radioterapia. No início da radioterapia, Zé, você lembra aqueles cobalto, né? Eu falo que é o seguinte, você vai direcionar um míssil. Antigamente você quer botar um míssil lá no Brasil, quero localizar. Aí você, estado do Rio, pegava o estado do Rio inteiro. Depois você conseguiu concentrar, concentrou em Niterói. Hoje, você está conseguindo concentrar, por exemplo, já num bairro. Você pega o centro, pega o Icaraí. Então, antigamente, você tinha um efeito colateral numa região muito grande. Então, o início da radioterapia, você tinha cistite actínica, retite actínica, complicações de sangramento retal, sangramento urinário, que hoje, cada dia, diminui mais. Você consegue concentrar a radiação na próstata e os efeitos colaterais diminuíram muito. E você tem até hoje sementes radioativas que você bota, implanta sementes direto na próstata. É um tratamento que existe. Tá? A semente, você vai tratar a doença localizada.
A radioterapia você pode tratar a doença localmente avançada. Além do tratamento de radioterapia, você tem a prostatectomia, que é o tratamento cirúrgico. O tratamento cirúrgico ele pode ser feito de forma convencional, que vai ser um corte na região suprapúbica da bexiga, ou longitudinal. Você vai abrir e vai operar o paciente de cirurgia aberta. Você pode ser por videolaparoscopia, onde você vai botar uns furinhos, vai lá e vai tratar da próstata. Ou você pode fazer, hoje em dia, a robótica. A robótica, o que é a robótica? É o robô que vai operar? Não, não é o robô que opera. O robô é apenas o braço que vai estar lá mexendo as pinças. Quem vai dar o comando para mexer a pinça é o médico. O médico senta num console e vai ali um joystick, é exatamente um joystick, igual um joystick de computador, ele vai mexendo aquelas pinças, tá? E aí eu vou dar um exemplo para vocês do que a robótica faz diferente. Por exemplo, eu consigo fazer com a minha mão esse movimento, né? Eu não tenho rodando aqui que a minha mão vai rodar. Não, eu faço isso aqui, ó, tá? Não, mas se eu tiver com joystick, eu posso pegar meu dedo e fazer assim. Eu vou rodar. Então, eu estou com a pinça lá que eu consigo ter uma habilidade maior de movimento nela. Ela vai movimentar mais fácil, tá? Isso que é o diferencial da robótica. Então, ela acelera o processo cirúrgico, ela diminui o tempo cirúrgico, diminui o sangramento, e, teoricamente, diminuiria os efeitos colaterais. Só que a gente vê que os trabalhos mostram que os efeitos de disfunção erétil e incontinência, que são as grandes complicações, estatisticamente ainda estão muito parecidos. O que você consegue de diferencial é dar alta precoce para esse paciente. O paciente que opera robótica, normalmente, 24 horas depois, ele está em casa. Tá? Você consegue fazer uma sutura mais hemostática na anastomose da bexiga com a uretra e esse paciente tem alta mais precoce. Então, basicamente, os tratamentos são esses. Se a doença avança, se a doença já não está localizada, aí você tem a opção de fazer hormonioterapia. Essa hormonioterapia pode ser medicamentosa ou pode ser hormonioterapia, por exemplo, uma orquiectomia cirúrgica. Você vai tirar o testículo e vai tirar os hormônios desse paciente. O câncer de próstata é dependente de testosterona. O rastreamento, quando bem realizado, diminui a incidência de casos avançados. É isso aí que é nosso objetivo, né? Qual era o nosso objetivo aqui no coisa? Diagnóstico precoce, tratamento precoce, cura. Então, você vai diminuir a incidência de casos avançados. Você diminui a mortalidade por câncer. Então, o cara vai morrer de infarto, AVC, câncer de cérebro, né? As doenças neurológicas, mas não vai morrer de câncer de próstata. Quanto mais precoce, o tratamento é mais barato, né? Se você pensar em hormônio, os tratamentos hormonais são muito caros e cada dia tem aparecido novos tratamentos, até tratamento com medicação hoje oral, tá? Que custa 20, 30 mil reais por mês de tratamento. Dá uma sobrevida e qualidade de vida muito boa para o paciente, mas é um tratamento caro. É a realidade do nosso serviço público? Não sei, mas eu acho que não, né? E lembrar, né, isso é muito importante, que 30 a 56% dos pacientes com diagnóstico de câncer de próstata baseado em screening são potenciais candidatos a condutas conservadoras. Se você tem o paciente que tem lá 70, 80 anos, você não vai precisar tratar, tá? Você vai tratar dele conservadoramente. Então você não vai precisar fazer nenhum tratamento efetivo. Você vai acompanhar esse paciente apenas. Certo? Basicamente era isso aí que eu tinha para falar para vocês.
estou à disposição para qualquer pergunta que vocês queiram fazer. Agradecendo muito a visita do Dr. Helder, gostaria de saber se alguém tem alguma colocação, alguma pergunta que ele tentará ajudar a gente. Espera um minutinho. Picofrone que você fala baixinho, lá no posto. Então, lá no posto, a gente não faz o toque, é difícil assim, a gente só pede o PSA. Ele vindo normal, tem alguma idade, alguma indicação que tenha que encaminhar para o urologista ou mantém? A princípio, se você tem um PSA normal, né, você pode, e você acompanha esse paciente todo ano. Se ele vem todo ano para fazer o PSA, você pode fazer esse acompanhamento lá no posto sem precisar encaminhar. Né? E principalmente se ele não tem sintomas urinários. Por quê? Porque quando você vai encaminhar muito mais esse paciente, porque ele vai ter sintoma. Né? E aí, quando ele for o urologista vai fazer o toque nele. E aí vai ajudar na possibilidade de aumentar o diagnóstico dele. Mas para screening de posto, de médico de família, você pode fazer só o PSA dele todo ano. E se ele não tiver sintomas, você pode acompanhar ele só com o PSA. Agora, subiu o PSA. Né? O PSA teve uma subida muito grande de um ano para o outro. Encaminha para fazer um toque. Encaminha para ser examinado. Para avaliar a necessidade e a possibilidade de se fazer uma biópsia. E hoje em dia, você tem a ressonância que ajudou muito. Você tem uma classificação, uma ressonância chamada PIRADS. Igual existe essa classificação na mama, né, na mama chama BIRADS, na próstata chama PIRADS, que é uma ressonância que você tem. Se você, mesmo que você tenha uma suspeita e você tem um PIRADS baixo, 1 ou 2, tá? Você não precisa fazer uma biópsia. Tá? Mas aí você já é um tratamento, já é uma conduta mais especializada que o urologista vai avaliar se há necessidade de se fazer ou não. Tá? Professor, às vezes uns pacientes chegam lá pra gente com uma ultrassom de próstata. E aí tem algumas características lá, por exemplo, acho que ecotextura, às vezes está homogênea, às vezes está heterogênea. Aí a gente fica em dúvida quais são as características de malignidade ali que eu tenho que também encaminhar esse paciente. Ótima pergunta. Eu recebo ligações direto do paciente. Pô, minha próstata deu heterogênea. É muito simples para explicar. No início, quando eu falei com vocês, o que eu falei? Qual a característica da próstata? O que ela parece? Parece uma tangerina. Ela é formada com gomos. Tá? Então, para vocês terem uma ideia básica, é o seguinte. Imagina uma maçã. Como é que é a maçã? A maçã é toda bonitinha, toda regular, toda homogênea. Tá? A próstata, não. A próstata, ela é, por natureza, heterogênea. Ela vai ter um lado maior, um lado menor, um gomo maior, um gomo... Você pega uma tangerina, ela vem os gominhos todos iguais? Não. Vem um gominho grande, tem uma certa uniformidade, né? Mas ela é irregular. A próstata é irregular, ela é heterogênea. E você pode analisar assim, isoecóico, hipoecóico ou hiperecóico, né? Ultrassonografia é som. E de acordo com a densidade desse som, que volta, você manda um som, ele vai bater na próstata, forma uma imagem, essa imagem pode ser iso, hipo ou hiper. Normalmente, o câncer de próstata são regiões hipoecóicas na próstata, mas nem sempre. Então, a ultrassonografia para screening da próstata, de câncer de próstata, não serve. Ele serve para você avaliar tamanho. E, por exemplo, eu sei que existe uma relação de densidade de PSA. Tamanho vezes 0,15. Então, se eu tenho uma próstata de 100 gramas,
0,12, bom, o PSA de 12 está normal para esse paciente. Mas se eu tenho uma próstata de 20 gramas, qual o valor normal do PSA? Até 2,5. Tá? Então ela serve para complementar esse dado de densidade. E a conta é 0,12 vezes o tamanho da próstata em gramas. Se quiser fazer a conta mais fácil, pode fazer 0,1. Então, próstata de 100 gramas, PSA de 10. Próstata de 20 gramas, PSA de 2. De 30, 3, 40. A conta fica mais fácil. Helder, tirar uma dúvida também. Estava na maternidade, então tinha um grupo de obstetras e tinha um grupo de... Então a gente começou a falar sobre no homem. Então surgiu uma dúvida. Faz a testosterona tá baixa e o câncer é hormônio dependente, né? Então, uns foram contra. Não faz, que pode aumentar a incidência de câncer de próstata. Outros não tem que fazer, porque da mesma forma faz na mulher, faz no homem também, até um certo ponto. O que você me diz disso? O que você acha disso? Na verdade, Zé, hoje está muito bem estabelecido, né? Câncer de próstata é dependente de testosterona? É dependente de testosterona. Tá? O câncer de próstata gera... a testosterona gera câncer de próstata? Não gera câncer de próstata. Tá? Então, os trabalhos iniciais, você achava que o cara que tem uma testosterona alta vai ter uma incidência maior de câncer de próstata. Os trabalhos a longo prazo mostraram quem tem testosterona fora do padrão normal tem maior incidência de câncer de próstata. Tanto se essa testosterona é acima do normal, como abaixo do normal. Então, paciente que tem testosterona normal, não precisa fazer reposição hormonal. Ponto. Paciente que tem câncer de próstata ativo, não pode fazer reposição hormonal. Você está com diagnóstico de câncer de próstata, você vai fazer reposição? Não. Agora, pacientes que tiveram câncer de próstata e foram tratados, ou com radioterapia, ou com cirurgia, foram curados, ele chegou no padrão de cura, tá? Ele pode fazer reposição hormonal? Pode. Porque você imagina o seguinte, o paciente que teve câncer de próstata, ele fez uma prostatectomia radical, ele não continua com o testículo dele lá? O testículo dele não continua produzindo testosterona? Então, se ele tem deficiência de testosterona, o paciente que teve câncer de próstata e foi tratado, ele pode fazer reposição hormonal. Até o paciente que teve câncer de próstata pode fazer. Eu digo assim, você tem uma normalidade, faixa de aderência. Você está na faixa de aderência baixa, não abaixo do nível, mas dentro do nível mais baixo. Você pode fazer uma reposição? Pode. Sem problema. Desde que você faça o acompanhamento. Lá na reposição hormonal, está escrito, faça a reposição hormonal e faça o controle trimestral do PSA. Pô, você tem um PSA que está baixinho, você começa a reposição, o PSA dá um pulo, opa, ele até te ajuda a dar o diagnóstico precoce. Tá? Então, se você tem um PSA no limite, você tem certeza que não tem câncer de próstata, você está com a testosterona, mesmo no limiar inferior, não vai te fazer mal nenhum fazer reposição. Pode fazer com tranquilidade. Mas não é um hábito de vocês... Testosterona? Não, todo homem que tem testosterona baixa pode fazer. Para fazer testosterona tem duas coisas. Você tem que... A mulher faz a reposição? Não, mas aí tem um detalhe, porque a mulher tem outros benefícios na reposição hormonal. Por exemplo, o hipoestrogenismo vaginal. A mulher resseca muito. A mulher, depois que ela entra na menopausa, né, o cabelo seca, a pele seca e principalmente a vagina seca. Tá? Então você vai ter benefícios porque ela entrou na menopausa. O homem não existe andropausa. O homem não para de produzir hormônio. A mulher para. O homem ele tem um DAEM, chama de distúrbio androgênico do envelhecimento masculino. A mulher, assim, ela vem e faz isso.
O homem não. Ele vem assim. Se chegar num ponto que ele começa a ter sintomas do hipoestrogenismo, eu tenho paciente que tem testosterona baixa, tá muito bem, faz atividade física, é musculoso, tem vida sexual ativa, tem desejo, tem libido. Esse cara precisa tratar? Ele precisa repor? Não precisa. Tá? Então a reposição hormonal você tem que ter duas coisas. Antes de ter a testosterona baixa, você tem que ter sintomas de hipoestrogenismo. Tá? E eu falo assim, a questão pior para o homem não é a questão apenas sexual. Eu tenho vários pacientes que chegam lá reclamando da questão sexual. Eu começo a reposição hormonal, faço muita reposição hormonal. Ele volta para agradecer pela melhora de qualidade de vida. Exatamente. Tá? Ele começa a ganhar tônus muscular, ele começa a ter vontade. Tem paciente que fala que, doutor, minhas filhas falam, papai, tá na hora de você tomar um remedinho. Ele não tinha vontade de ir no cinema, de sair, de ir na praia, não. Ele fala, doutor, agora o pessoal fala, vamos no cinema, sou o primeiro a levantar, tô dentro. Tá? Muda. O paciente que realmente tem testosterona baixa e faz a reposição hormonal, ele tem uma melhora de qualidade de vida ansiedade, absurda. qualidade de sono, tudo. Tudo. Muda tudo, né? É impressionante. Entendeu? Tá. Obrigado. Alguém quer fazer alguma pergunta? Helder, os doentes têm muita preocupação com a doença prostática e a impotência sexual. Queria que você falasse um pouquinho em relação a isso. Eu sei que é difícil, mas às vezes o cara, eu vou operar e aí eu vou ficar impotente. Isso aí é uma preocupação de a maioria dos homens que eu conheço. Isso. E realmente é uma preocupação, Jefferson, porque é uma realidade. Ele tem que se preocupar porque é a realidade. E eu converso com meus pacientes o seguinte, e é muito interessante a conversa que eu tenho com os pacientes. Porque quais são as duas complicações? A disfunção erétil ou impotência, que acontece em torno de 20% dos pacientes, e a incontinência, que acontece em 5% dos pacientes. E eu faço a pergunta para o paciente, eu apresento as complicações e falo para ele, o que é pior? 100% dos pacientes respondem, doutor, a impotência, né? Então, nós somos latinos, a gente tem isso, tá? Eu falo que a impotência, assim, é igual um carro na garagem. Tem gente que não gosta de ter carro. Ele não pode nem dirigir, né? Mas gosta de ter. Se eu precisar, tá ali. Entendeu? Então o homem pode até não ter relação, mas ele se qualifica, ele se acha bem, ele se acha importante. Gostei do carro na garagem, você desculpe. Exatamente, mas é isso. Eu acho que algumas meninas até riram quando você falou do carro na garagem, né? É isso mesmo. Ele pode até não ter vida sexual ativa, mas ele olha pro rapaz e fala assim, se eu precisar, eu sei que ele tá aí, pronto para atividade, tá? E é essa resposta que eles me dão. E aí eu faço um questionamento. Eu falei, você tem relação de quanto em quanto tempo? Uma vez por semana? 2 vezes por semana? Que já são pacientes idosos, né? Uma vez por mês? Uma vez a cada 60 dias? Entendeu? Uns respondem, nem lembro, doutor, a última vez. Mas ele acha que ele precisa ter papel. Quanto tempo dura uma relação? Aí eu faço uma pergunta para vocês. A partir do momento que você penetra, e a outra pergunta é muito engraçada, que eu faço, as pessoas voam nas respostas, né? Responde para cada um de vocês no seu pensamento. A partir do momento que penetrou, exclui as preliminares, quanto tempo depois que penetrou o homem vai ejacular? E aí, cada um tem um pensamento, né? A partir do momento que você penetrou, é de 3 a 7 minutos. Tá? A ejaculação precoce é quando você ejacula com menos de 3 minutos. Tá? E 90% dos homens, 40% dos homens têm ejaculação precoce. 40% dos homens ejaculam com menos de 3 minutos.
E desses, 90% ejaculam com menos de 1 minuto. Eu tenho pacientes que falam, doutor, eu posso ficar 1 hora tendo relação, nas preliminares e ele fica duro. Eu encostei na portinha, eu ejaculo. Já ouvi isso várias vezes. Tá? Já ouvi pacientes que passaram a vida inteira tendo ejaculação precoce e vai lá no consultório quando o casamento está acabando. 20, 30 anos de casamento. Tá? Porque ele nunca conseguiu dar prazer para a parceira. Tá? Então, o tempo normal é de 3 a 7. A gente sonha em pelo menos ter ele 10 minutinhos duro. A partir de 10 minutos é ejaculação retardada, como é a ejaculação precoce. Por quê? A vagina, quando você começa o ato sexual, quando você começa, a mulher não fica molhadinha, ela não sente aquela excitação. Então, assim como o homem tem as glândulas periuretrais que saem um líquido antes, né? Aquele líquido, para que serve aquele líquido? É para neutralizar o pH da uretra. Então sai tipo uma clarinha de ovo antes, às vezes, né? Aquilo ali é um líquido que a mulher também tem, que ela lubrifica. Só que aquilo é glândula, ela não tem uma produção interminável. A partir de 10 minutos, o atrito, né, começa a incomodar. A mulher para de sentir prazer e passa a sentir dor. Tá? Então você pode usar subterfúgios, um hidratante, um KY, né, para poder lubrificar melhor. Vai estender isso sem dor. Mas esse é o tempo normal. Entendeu? E aí eu falo com o paciente, você vai usar isso, né? Voltar na sua pergunta, que a gente viajou aqui na sua pergunta, esquecendo de dar a resposta. Mas foi bom. Pois é. Você deu algumas orientações técnicas, né? Não, e é confortante, né? Às vezes é confortante, né? Que o cara, né, imagina. Aliás, a aula foi muito bem complementada, né? Exatamente. E aí o que acontece? Eu pergunto para o paciente, cara, aí o cara tem relação, dura 3 minutos uma vez por mês. E a incontinência urinária? Ela é todo dia, toda hora, 7 dias por semana, 30 dias por... Ela é o dia inteiro. Você está de fraldinha, você vai no cinema, você está de fraldinha, você está no supermercado, você está dormindo com a sua mulher, você está tendo relação, está saindo xixi. Aí a pessoa fala, é muito pior a incontinência, né, doutor? É muito pior a incontinência. E a impotência é fácil de tratar. Tem remédio, tem injeção, tem droga vasativa, tem prótese. Então, o tratamento é muito mais fácil. Muito boa. Quero agradecer muito. Acho que já estourou o seu tempo, porque você tem seu compromisso. Quero te agradecer muito a sua presença. Te chamarei em outras ocasiões, por deixar você todo descansar ano a gente um tem pouco. Essa marca, né? Né? Você vê. Então, nesse mês de Novembro Azul, da coordenação, eu fico muito agradecido com a sua presença aqui, com a sua gentileza de ter vindo mostrar para a gente o seu tempo. Tá muito ótimo. obrigado. Aí tem meus contatos, estou à disposição de vocês, 24 horas por dia, contem comigo para tudo. Tá bom? Que Deus abençoe vocês.